Quando uma estrela massiva atinge o último estágio de sua existência natural, sela seu próprio fim com uma despedida explosiva, a chamada supernova. As descobertas que especialistas obtêm ao estudar regularmente essas mortes estelares nos mostram a fascinante singularidade de tais espetáculos. No vídeo de hoje, mostraremos como pesquisadores conseguiram recentemente identificar um novo detentor do recorde de nova e as emissões incríveis que foram liberadas durante todo o processo. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, a despedida é brutal e radiante. O processo, supernova, refere-se à iluminação intensa de curta duração de uma estrela que vem de uma explosão gigantesca. A luminosidade do corpo celeste pode aumentar bilhões de vezes durante uma supernova. A estrela pode brevemente ter o mesmo brilho de toda uma galáxia. Em alguns segundos, cerca de 1 FOI de energia observável é liberado. Para entender esse valor no contexto galáctico geral, pense em nosso Sol. Se nossa estrela anfitriã tivesse sua luminosidade atual durante toda a sua vida, liberaria cerca de 1,2 FOI de energia. Estima-se que o combustível próprio do Sol seja suficiente para um total de 10 a 13 bilhões de anos. Existem 2 mecanismos básicos que podem fazer com que estrelas tornem-se em supernovas. Por um lado, existem as estrelas cuja massa inicial é superior a 8 massas solares. Se o combustível nuclear do corpo celeste esgotar totalmente, sua vida terminará com uma explosão do tipo 2. Depois que o hidrogênio do núcleo estelar funde-se em hélio, a pressão interna da estrela cai drasticamente. Como resultado, o corpo celeste colapsa sob a influência de sua própria gravidade. O aumento resultante na temperatura e na densidade põe em movimento outro estágio de fusão, o processo triplo alfa. Neste, 3 núcleos de hélio são convertidos em carbono por reações de fusão nuclear dentro das estrelas, emitindo radiação gama. Esse processo se repete algumas vezes, com a queima do carbono para formar neônio. Após uma série de outros processos de fusão, chega um momento em que os processos de queima estelar param totalmente. Com isso, o equilíbrio hidrostático da estrela é severamente afetado. A pressão gravitacional de ação oposta literalmente pressiona o corpo celeste contra si mesmo. As camadas externas então caem em direção ao centro, onde entram em contato com a parte mais quente da estrela, o núcleo de ferro-níquel. A onda de choque recebida é lançada de volta por esse coração estelar, maciço, desencadeando a supernova clássica de colapso estelar à medida que a onda de choque salta para fora. O que resta da estrela progenitora, após esta explosão brilhante, depende da massa restante, que entra em colapso. A morte estelar pode terminar na formação de uma estrela de nêutrons, que pesa comumente entre 1,2 e 2 massas solares. Devido à extrema compacidade, esses resquícios estelares têm raios de apenas cerca de 10 km. Além disso, são as formações mais densas conhecidas sem horizontes de eventos. Além de seus fortes campos magnéticos, as estrelas de nêutrons são conhecidas por sua velocidade de rotação insana. O atual recordista nesta categoria atinge incríveis 716 rotações por minuto, quase um quarto da velocidade da luz. Mas também é possível que a morte da estrela resulte no nascimento de um buraco negro estelar. Essas formações, tão fascinantes quanto assustadoras, são criadas quando o núcleo da estrela colapsa em um corpo incomparavelmente compacto devido à sua pressão gravitacional. A gravidade gerada por essa compacidade é tão forte que buracos negros tornam-se onívoros galácticos. Nada que tenha passado do seu horizonte de eventos pode atravessá-lo novamente de dentro para fora. Quando exatamente a estrela progenitora cumpre seu destino, é definido por sua massa inicial. Quanto mais pesada a estrela, menor sua expectativa de vida cósmica. Além desse conhecido mecanismo básico, existe outro que pode transformar uma estrela em supernova. Enquanto a explosão do tipo 2 é devido à secagem do combustível estelar e suas consequências, uma supernova do tipo Ia envolve 2 corpos celestes ao mesmo tempo. Este sistema estelar duplo consiste em uma anã branca e sua parceira. Anãs brancas são estrelas antigas, pequenas e compactas, com luminosidade muito baixa. Ao longo dos anos, a anã branca acumula cada vez mais gás do invólucro em expansão de sua parceira,
Com essa transferência de material, várias explosões de novas podem ser desencadeadas, termo que não deve ser confundido com supernova. Uma nova descreve uma explosão de brilho em um binário que se origina de uma ignição explosiva de hidrogênio queimando na superfície de uma anã branca. No curso dessas explosões, o hidrogênio do gás ingerido funde-se até que a anã branca tenha enriquecido seu núcleo com enormes quantidades de carbono contaminado. Outros processos de combustão e acreção fazem com que o núcleo estelar, que agora assemelha-se a um diamante superdimensionado, se torne cada vez mais instável. Uma vez que a massa limite é atingida, todo o suprimento de carbono é queimado em níquel e ferro em frações de segundo, ou seja, detona como uma supernova do tipo Ia. Diferente de uma supernova de colapso de núcleo, porém, nenhum objeto compacto, como uma estrela de nêutrons ou buraco negro estelar, permanece. A matéria da anã branca moribunda é totalmente catapultada para as gigantescas extensões do espaço. A estrela companheira é afetada por esse evento primordial, se transforma em uma estrela fugitiva. Com a alta velocidade com que uma vez já orbitou a anã branca, literalmente voa para longe. É hora de falar sobre uma descoberta emocionante feita há pouco tempo. Pesquisadores lidavam com um precursor de uma supernova tipo Ia. O sistema que virou foco científico é chamado RS Ophiuchi. Como os pesquisadores do Instituto Max Planck em Munique descobriram durante sua investigação, as explosões de novas foram acompanhadas por uma emissão extraordinariamente intensa de raios gama. A cerca de 5.000 anos-luz de nosso planeta, uma anã branca na constelação Ophiuchus acumula incessantemente material de sua companheira, uma estrela gigante vermelha. Como brevemente descrito, a absorção de gás hidrogênio na superfície da anã branca às vezes leva ao superaquecimento, que desencadeia violentas explosões termonucleares. Esses eventos violentos geralmente seguem um ciclo fixo. No caso de RS Ophiuchi, cerca de 15 anos se passam entre as erupções de novas. A nova mais recente observada por especialistas foi acompanhada por uma explosão de raios gama inesperadamente alta. A emissão, registrada e analisada com a ajuda dos 2 telescópios MAGIC nas Ilhas Canárias, atingiu um valor incrível de 250 gigaelectronvolts, uma das explosões de raios gama mais intensas já observadas. A explosão produziu ondas de choque que aceleraram as partículas para perto da velocidade da luz. Com base nos dados coletados, cientistas concluíram que os raios gama originaram-se em prótons energéticos, os núcleos dos átomos de hidrogênio. Ou seja, as erupções de novas também são fontes de raios cósmicos, uma radiação de partículas de alta energia composta sobretudo de prótons, mas também de elétrons e átomos totalmente ionizados. Tais partículas movem-se pelas gigantescas extensões do cosmos, quase à velocidade da luz. Comparado às enormes frentes de choques geradas pelas supernovas, porém, as forças liberadas pelas explosões de novas são bem menos intensas. Um dia, RS Ophiuchi será dilacerado como parte de uma supernova tipo Ia, mas a próxima descoberta mostra que nem todos os objetos querem seguir as regras supostamente fixas do cosmos. Quando uma estrela massiva entra em supernova, brilha mais que galáxias completas por alguns dias, antes de perder a luminosidade depois. Um esquema supostamente fixo, que foi reduzido ao absurdo no caso do objeto IPFT-14HLS. Astrofísicos como Stan Worsley, que se dedicaram à investigação da estrutura, a chamaram de simplesmente bizarra. Parece que a estrela simplesmente não quer morrer. Originalmente descoberta em setembro de 2014, a explosão estelar foi a princípio considerada uma supernova perfeitamente comum. No entanto, quando um estagiário atento vasculhou dados coletados outra vez 5 meses depois, deparou-se com um detalhe intrigante. A supernova primeiro ficou mais fraca como esperado, para então brilhar novamente depois. Ainda mais intrigante é o fato de que não foi um fenômeno único, mas recorrente. Durante 2 anos de observação, o jogo de escurecimento e intensificação foi registrado 5 vezes. A análise do espectro de luz traça uma imagem clara e combina perfeitamente com características básicas de supernovas, descartando qualquer outro evento. Nunca antes especialistas foram confrontados com uma supernova que durou anos. Normalmente, as estrelas moribundas desaparecem totalmente
após cerca de 3 meses. Mas isso não é tudo. Uma revisão de imagens de arquivo mostrou que outra explosão estelar ocorreu exatamente no mesmo local, em 1954, mas foi ignorada na época. A explicação do que está por trás desse mistério ainda é objeto de pesquisa. Queremos sua opinião. O que você acha dos espetáculos de explosão estelar que ocorrem com frequência no cosmos? Deixe seus pensamentos, sugestões e opinião sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Ainda com disposição para mais contribuições interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal. Obrigado pelo interesse, cuide-se e até a próxima!